Capítulo 1. Evangelho segundo o Dr. Lucas. A partir do versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos agora para o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo:
Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Meus irmãos, se você perguntar, qualquer comerciante aí, qual o grande dia do ano, a maioria deles vai dizer assim, 25 de dezembro, Natal. E talvez você já até ajudou, né, o comerciante a dizer isso. Eu creio que uma boa parte de nós aqui presente, né, e você deve já ter feito até alguma compra, né, quem sabe não comprou carne porque está muito cara, mas deve ter comprado ovo para comer frito, né. Nós às vezes entendemos que grande dia que nós temos, talvez seja o dia do nosso nascimento, alguns dizem assim, o dia do meu casamento, ou outros dizem o dia da minha separação, né? Então, nós temos grandes datas. Eu considero que o mundo tem 6 grandes dias na história da humanidade. O primeiro desse grande dia, que para mim isso é um pensamento pessoal, é o dia que Deus criou o homem. Não é os 6 dias da criação, mas o 6º dia da criação foi um grande dia, porque Deus cria o homem e diz assim, que Ele criou e que tudo que Ele fez era muito bom. Até a véspera Ele tinha falado que era bom. Um outro grande dia é o dia mais triste da humanidade, que foi o dia que Adão pecou. Esse foi um grande dia, porque mudou a história de toda a humanidade até a volta do Senhor Jesus, porque Ele representava todos nós e trouxe morte, trouxe calor, trouxe doença, trouxe tudo sobre nós, coisas que nós não queremos lembrar na nossa vida. O segundo grande dia, no meu ver, foi o dia do nascimento de Jesus. Esse dia que nós acabamos de ler agora, que lemos até o 8º dia, lemos não só do dia, mas lemos de 9 meses antes, quando é comunicado a Maria, aproximadamente, é comunicado a ela sobre o nascimento daquela criança que viria, até o dia que ela foi levada ao templo para ser circuncidada. O outro grande dia, aí agora já o 4º, nós podemos dizer que foi a morte desse menino que nasceu. Ele vai viver e morre na cruz do Calvário, com 33 anos aproximadamente de vida. Esse é o 4º grande dia. O 5º grande dia, o dia que esse que morreu na cruz ressuscita. Ele morre e ressuscita. E o último grande dia, o 6º grande dia, é o dia que Ele vai voltar. E nesse dia, todos nós o veremos. Nós não o vimos, mas nós o veremos nesse grande dia. Meus irmãos, eu gostaria que nós estivéssemos tirando desse texto
algumas coisas para nosso ensinamento. Eu gostaria que você estivesse pensando um pouco aqui em algumas coisas que nós precisamos de aprender aqui. Primeira coisa que esse texto nos ensina é que quando esse menino vem, ou ele nasce, ele era um menino prometido. Ele tinha sido prometido. Não nasce simplesmente do acaso, nasce alguém prometido. Essa promessa, a primeira promessa do nascimento desse menino, foi feito lá no primeiro grande, ou segundo grande dia que eu citei, que quando Adão peca e traz a morte para toda a raça humana, porque assim como Deus havia prometido a Adão, diz a ele assim, olha, eu faço um pacto de obras com você, se você me obedecer, você vai reproduzir, você vai dominar, você vai governar sobre a terra, você terá descendentes, você tenha descendentes, mas eu faço um pacto com você, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão, ele ouve a serpente junto com Eva, ele come e peca. Naquele dia, Deus diz para ele, faz uma promessa, da mulher, não diz de Adão, mas diz da mulher, aquela que ouviu a voz da serpente, que a serpente enganou, Eva foi enganada, Adão não pode esquecer disso, Eva foi enganada, Adão não, ele diz, da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. A serpente lhe ferirá o calcanhar, mas dela nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E essa promessa, ela vai seguindo. Deus promete a Abraão, de ti farei uma grande nação, serão benditas todas as nações da terra. Não era de Abraão que ele estava dizendo que seria bendito, mas da descendência de Abraão. Quem era a descendência de Abraão? O menino que haveria de nascer. Nós lemos Isaías, nós vamos ver os Salmos, nós vamos ver toda a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, mostrando para um menino que haveria de nascer. Então, essa é uma promessa feita na palavra de Deus. Outra promessa é que esse menino, ele não seria um menino como um outro menino qualquer. Ele era um menino, mas ele era um menino que nasceria de forma especial. Um menino que não tinha um pai descendente de Adão, mas tinha uma mãe descendente de Adão. Aqui, meus irmãos, se você tivesse vindo aqui no estudo bíblico da semana passada e na semana atrasada, você talvez tivesse aprendido duas coisas que são importantes demais, que envolvem isso aqui. É que esse menino tinha duas naturezas. Nós não conseguimos entender bem isso, porque você tem uma natureza humana, eu tenho uma natureza humana, mas esse menino tinha duas naturezas. Ele era 100% natureza divina. Note uma coisa no texto. O anjo chega e diz para Maria, você terá um filho. Você viu aí no texto. Você terá um filho. Ela diz, mas como isso pode acontecer se eu não tenho relação com homem algum? Aí o anjo diz para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, a sombra do Altíssimo te envolverá e você ficará grávida de um menino, por obra do Espírito. Então você note que esse menino não nasce, não é gerado, porque teve uma participação do homem. Ninguém sobre a face da terra, nem Maria mesmo, que estava sendo visitada pelo anjo, teve uma situação dessa. Porque
todo cidadão que nasceu debaixo do sol, depois de Adão e Eva, porque Adão não nasceu, Adão foi criado, formado do barro, Eva foi tirada de Adão, mas a partir deste casal, todo mundo teve pai humano e mãe humana. Esse menino, ele não tem pai humano. Ele não tem pai humano. Por isso esse menino vai dizer: o meu pai, Deus meu pai, porque ele vai ser chamado de filho de Deus. Por quê? Porque ele não teve pai. Ele não tem pai. Ele foi gerado de forma extraordinária. Não foi de forma ordinária. O que é a forma ordinária? A relação de um homem com uma mulher gera um filho. Como não teve a participação de homem, houve uma geração extraordinária. Então o menino, ele nasce com uma natureza divina. Mas uma natureza divina, unicamente divina, não tem como ter um corpo, porque Deus é espírito. Então, um filho de Deus não pode ter corpo, porque o filho de Deus, Deus é espírito. O que acontece? Entra nessa jogada, nesse processo, Maria. Ela é escolhida, não porque ela era boa, não porque ela era sem pecado, isso é um pensamento errado. Tanto é que ela, no cântico dela, se você ler, no capítulo 1, a partir do versículo 46, ela vai dizer, logo no 1, no 46, então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, se ela tinha um Salvador, ela precisava de salvação. Se ela declara que ela tinha Salvador, ela precisava de salvação. Então, o menino nasce de uma mulher. Como ele nasce de uma mulher, ele recebe desta mulher a natureza humana. Porque uma mulher não pode gerar pela sua natureza, ela não pode gerar nada além de quê? Um ser humano. Concorda comigo? Uma coisa muito lógica. Então, quando você pensa nesse menino, você tem que entender que nesse menino que nasceu, tinha uma natureza divina e tinha uma natureza humana. Por que disso? Porque esse menino iria agradar a Deus plenamente, porque era filho de Deus, e esse menino iria fazer aquilo que o primeiro homem não fez. Esse menino iria se submeter à lei, e esse menino iria cumprir o que o primeiro homem não cumpriu. E aí ele tinha natureza humana. Note que eu fui até no 8º dia, porque no 8º dia ele é levado ao templo para ser o quê? Circuncidado. Ele começa cumprindo a lei que ele tinha que cumprir. Meus irmãos, qual a motivação de Deus para tudo isso? Por que Deus fez isso? Por que foi necessário esse dia? A primeira motivação de Deus é por causa da realidade do pecado. Quando Adão peca, Deus tinha feito um pacto com ele, um pacto de obras. Se você tem um prazo, um tempo, você tem que me obedecer. Se você me obedecer, não comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente Deus daria para ele da segunda árvore, a árvore da vida. Adão não morreria, e nós não viveríamos na situação que nós vivemos. Então, por que desse menino nascer
Deus, homem, 100% Deus, 100% homem. Porque Adão pecou e trouxe para mim e para você toda a consequência deste pecado. Toda a consequência veio sobre nós. Então o pecado, ele é uma realidade. Como que esse menino poderia nascer sem pecado? Esse menino só poderia nascer sem pecado se ele não tivesse pai humano. Vocês lembram de Davi, no Salmo 51? Em pecado me concebeu minha mãe. Davi diz isso, que ele foi concebido em pecado porque ele teve um pai e uma mãe. Nós sabemos o nome do pai de Davi. Davi, filho de Jessé. Sabemos a mãe, ele tem pai e tem mãe. O menino que nasceu nesse dia não tem pai humano. Por isso ele nasceu sem pecado. E todos os nossos filhos nascem pecadores. Qual é a consequência do pecado? A consequência do pecado, se você voltar lá em Gênesis 3, Deus diz para Adão assim, ó, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você o quê? Morrerá. Quando ele come, Deus vai ter com ele, conversa com ele, chama ele para conversa. A mulher diz, ó, foi a serpente que o Senhor criou. Ele primeiro conversa com ele, né, porque Deus não vai nela primeiro, mas conversa com ele. O que foi que você fez? Ele diz assim, foi a mulher que o Senhor me deu. Ali já começa aquela confusão, né, que a gente tem dentro de casa. Marido fala que a mulher que é culpada, a mulher fala que é o marido. Por fim, os dois, o culpado são os filhos. E depois, se você apertar mais um pouco, foi Deus que criou todas as coisas. Ele é o grande culpado. O homem é assim. Ou seja, essa realidade do pecado trouxe uma consequência. Qual a consequência que o pecado trouxe? A morte. Estou vendo aí alguns com máscara, a maioria sem máscara, mas o vírus está aí. De onde saiu esse vírus? Foi criado pela China. Isso é conversa, meus irmãos. O vírus já existe. Já existia. O vírus foi criado por Deus. O homem não cria nada. O homem pode transformar as coisas criadas, mas criar e não cria nada. Mas foi Deus que criou? Foi. Só que Adão, antes de pecar, vírus nenhum dava gripe nele. Nós não teríamos problema nenhum de Covid-19 se um vírus desse tivesse pego em Adão antes de pecar. Então a consequência do pecado foi fazer de você pecador. Foi fazer de você pessoa que morre, pessoa que sofre, pessoa que passa problemas de saúde, que tem problemas diversos, e que um belo dia, seja mais hoje ou mais amanhã, se Jesus não voltar antes disso, você irá morrer. Aqui, meus irmãos, nós temos um problema muito sério. Como que nós vamos resolver essa situação? Deus criou um projeto. Qual o projeto? O menino que vai nascer vai resolver o problema gerado por este homem que pecou. Eu sei que a maioria dos cânticos que nós cantamos, na sua mente, na minha mente, às vezes passa que Jesus veio para morrer por causa dos nossos pecados. É um assunto que nós vamos tratar semana que vem, mas eu quero só dar uma pincelada. Meus irmãos, Jesus, ele não veio. O menino não nasceu somente para morrer pelos nossos pecados. O menino nasceu para consertar a consequência do que o primeiro homem fez. Por isso Paulo vai já dizer no livro de Gálatas que Jesus é o segundo Adão. E qual foi a consequência? A consequência é o nosso pecado, a nossa morte, mas também maldita é a terra, diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3, e Paulo vai dizer em Romanos que a natureza geme debaixo do pecado. Ou seja, o menino que nasceu sim, para nos libertar e nos salvar dos nossos pecados, mas ele nasceu para fazer uma redenção em toda a criação.
Nós podemos chamar isso de redenção ampla, ou seja, aquilo que ele vai consertar em toda a criação. Então, quando nós estamos aqui falando de Natal, nós estamos aqui falando de um projeto de restauração. Qual é o projeto de restauração? Criado por Deus lá na eternidade. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 1, que foi criado na eternidade, quando o Filho se dispõe a aplicar esse projeto. Lá na eternidade, antes do mundo ser criado, a Trindade Santa já havia projetado o nascimento desse menino. Ele nasce 100% homem, ele nasce 100% Deus, nessas duas naturezas. A Bíblia diz que ele nasceu para ser rei eterno. Nós falamos isso aqui há 2 domingos atrás, sobre os 2 reinos que estão sobre o mundo, o reino de Cristo e o reino deste mundo reinado por Satanás, até a volta do Senhor. A motivação é por causa do seu pecado, é por causa da morte que veio sobre você, é por causa da destruição da natureza que Deus criou, de toda a criação. Essa foi a motivação. E há um projeto de restauração, um projeto de Deus que está em curso, que vai restaurar todas as coisas. Por isso, às vezes eu digo aqui, você que está gastando aí muito dinheiro, 9 anos para construir uma casa, saiba que o fogo vai passar por cima disso tudo, vai queimar isso tudo, vai acabar com isso. Não é? Jesus voltará e no dia que ele voltar, ele ensinará, vai colocar fogo nisso tudo, segundo Pedro. Pedro fala sobre isso, o apóstolo Pedro fala sobre isso. Então nós precisamos de ter essa visão do projeto da restauração. Meus irmãos, tudo bem, o projeto é lindo, o menino nasceu, maravilhoso a gente cantar esses cânticos todos, e nos emociona, né? Ficamos com essas emoções de festa, mas como aplicar isso? Primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: qual é o seu entendimento sobre a sua real situação diante de tudo isso? Qual o entendimento que você tem com tudo isso? Que todo esse movimento, que não começou hoje, começou lá no Éden, e que vem passando de geração em geração, e que está num processo ainda hoje, qual o entendimento que você tem disso? Qual o entendimento que você tem com relação a Natal? Talvez o seu entendimento seja simplesmente fazer uma festa. Já comprou a carne? Brinquei, né, do ovo, mas já comprou a carne? Já comprou os presentes? Já marcou o momento de fazer a festa? Qual o entendimento que você tem do nascimento deste menino? Segunda pergunta que eu queria fazer para você: como que você lida com o seu pecado diante de tudo isso? Como que você lida com o seu pecado? Como que você tem lidado com o pecado que te assedia, o pecado que te leva a falar coisas que você não pode falar, o pecado que te leva a você fazer coisas que você não pode fazer? Semana que vem nós vamos tratar aqui um pouco sobre isso, sobre coisas que nós fazemos e gostamos de fazer porque estão nas trevas, estão ocultas. Coisa que você faz e não quer mostrar para ninguém. Coisa que você pensa que você nem coragem tem de contar aqui, principalmente porque tem filho perto de você, tem esposa, tem pai, tem mãe, tem família. Eu não tenho coragem de contar o que eu penso. Como que você lida? Como que você resolve o problema seu de pecado?
Se você entende que lá no Éden, o Senhor disse, aquele que pecar vai morrer. E aí, quando você começa a ler a Bíblia, você vai lendo que Deus estabelece uma lei, e Paulo vai dizer que essa lei é boa, mas essa lei só veio para mostrar que nós somos pecadores. Por exemplo, qual é o 10º mandamento? Quem sabe? Josué sabe, fala alto, José. Não cobiçarás. Não cobiçarás. Isso é uma linha de pensamento que nós pecamos só contra o 10º mandamento. Porque quando você peca contra o 10º, você peca contra o resto tudo. Por exemplo, não cobice a mulher do próximo. Se você cobiçar a mulher do próximo, você fez o quê? Adulterou. Não cobice coisas além de Deus. Você já quebrou qual? O primeiro, não adorarás. Ou seja, o Novo Testamento vai dizer lá nas cartas que a cobiça é de onde procede todo o nosso pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que a morte faz separação entre você e Deus. E a pergunta é, como que você busca resolver o problema de pecado na sua vida? Talvez você é daquela pessoa que fala assim, não, eu estou na igreja, eu sou membro da igreja presbiteriana, eu estou tentando andar certinho, eu estou tentando fazer tudo certinho. Ou seja, você está tentando resolver o seu problema de pecado, sendo uma pessoa boa. Mas a Bíblia diz que não tem um justo debaixo do sol. Não existe uma pessoa boa no mundo. Por que você se considera bom? Talvez você esteja tentando resolver o problema do seu pecado, sendo uma pessoa que entrega o dízimo, toma santa ceia, canta bonito na igreja. Eu quero te fazer uma pergunta. Se você morresse hoje e chegasse, isso aqui é só uma hipótese, você chegasse diante de Deus na entrada do céu, vamos colocar assim dessa forma, para você entender melhor, e perguntasse a Deus, e Deus perguntasse, por que eu tenho que deixar você entrar aqui? Por que eu tenho que deixar você entrar aqui? Talvez você fosse responder assim, eu frequentei a igreja presbiteriana uma vida toda. Eu quero te fazer uma pergunta, meu querido, minha querida. Como que você pensa resolver o problema do seu pecado? Como que você pensa? Ou talvez você possa ser uma pessoa seguinte, você está aqui dentro da igreja e está pensando assim, mas que calor, que esse pastor não vai terminar isso tudo não para mim ir embora? Eu não estou nem aí, está entrando aqui, saindo aqui. O gesto que alguém fez comigo esses dias, entra aqui e sai aqui. Ou seja, eu estou aqui simplesmente porque me chamaram para vir aqui, eu estou aqui para desafogar a minha consciência, eu não estou nem aí para esse pastor está falando. Ou seja, você não tem a menor preocupação com relação ao seu pecado. Menor preocupação. Meus irmãos, eu quero concluir fazendo algumas considerações aqui. Primeiro, que se você faz parte do grupo que não está nem aí, que entra aqui e sai aqui, eu quero te dar uma notícia. Aproveita a vida neste mundo. Come, bebe, regala-te. Aproveita a vida nesse mundo. Ganha dinheiro, gasta dinheiro, viaja, vai para os lugares mais bonitos que tem na terra. Aproveita, bebe de tudo que você achar, bebida alcoólica, droga que você quiser, arruma, faz tudo quanto é bandalheira que você quiser, faz tudo o que você quiser. Porque você está caminhando para o inferno. E lá você não poderá fazer nada disso. Lá é prisão eterna. E tudo que você puder imaginar de sofrimento. Está fazendo calor? Está nada.
lá é milhões de vezes mais quente, queima a pele, porque o que você vai enfrentar lá é o fogo da ira de Deus. Não é a ausência de Deus, não, é Deus presente, irado, porque você ouviu essa mensagem e você fez ela entrar aqui e sair aqui. Se você faz parte desse grupo, eu te aconselho, aproveita a vida, não perde tempo não, que a vida é curta. O segundo grupo, se você fizer parte dele, é aquele grupo que ouve, entende, acha que está tudo certinho. Mas Deus é amor, Deus é misericórdia, então eu posso comer um pouquinho de lavagem ali, e depois voltar aqui, comer o pão com o vinho? Eu creio que o salvo nunca perderá a salvação. Então faz o seguinte, eu vou lá, como qualquer lavagem, eu pratico qualquer pecado, eu faço qualquer coisa, depois Deus é misericordioso, eu vou lá e peço perdão. Eu quero te falar uma coisa, não é assim, não é assim, porque se o Espírito de Deus diz para você que todo esse projeto, que esse menino nasceu, pagando um alto preço por isso, para te livrar do seu pecado, odeie o pecado. Diga a Ele, Senhor Jesus, tira de mim isso. Chore por causa do seu pecado. Sofra por causa do seu pecado. Abandone os amigos, a família, abandone tudo, porque a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo disse, se tem algo que te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, corta ela. Pregação de domingo passado. Se você não viu, não ouviu, vai lá na internet e ouça. Foi pregado aqui domingo passado. Corte, porque isso é um problema. Ou seja, se você faz parte de um grupo que está lidando com todo esse projeto de Deus de forma muito, de qualquer maneira, saiba de uma coisa, se o Senhor resolver, ou na hora que Ele resolver, Ele vai puxar a orelha. Ele vai puxar a orelha. Então, busque ao Senhor. Peça a Ele. Ore a Ele. E note uma coisa, meus irmãos, o anjo, quando ele vai falar, dando noticiar do nascimento do menino, ele diz assim, o Salvador. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quem nasceu, quem iria nascer, e quem nasceu naquele dia, não foi um sistema religioso, foi o Salvador. Eu quero fazer uma ilustração aqui muito simples. Imagine que você está numa praia e você está morrendo afogado. E lá na praia tem um salva-vida, cara de uns 2 metros de altura, com os braços da grossura da sua cintura, nada muito bem, e ele pode te salvar. Aí você está lá se afogando. Quando você está se afogando, você começa assim, não, é porque eu sou uma pessoa boa, então eu vou sair daqui. Não, porque eu nunca roubei, nunca matei, nunca prostituí, eu vou sair daqui. Você vai sair do afogamento por causa disso? Não. O que você faz? Ô salva-vida, socorro. Você pede socorro a quem? Ao salva-vida. Meus irmãos, quem nasceu foi o Salvador. Não adianta você querer viver um pé no mundo, um pé na igreja, lutando contra os seus pecados pela sua própria força. Você tem que sim odiar o pecado, chorar por eles, mas eu quero te dar uma notícia. Você só consegue se livrar e mudar a sua natureza
carnal, humana, esse negócio que vem na sua cabeça te levando a pecar, a raiva que te vem por determinadas coisas, a vontade de fazer determinadas coisas, você só muda isso se você for no menino que nasceu. Ele é o único que pode mudar a sua vida. Ele é o único que pode dar significado para a sua vida. Ele é o único. Por isso nós cantamos, um filho se nos deu, ou seja, foi nos dado não uma religião, não um monte de regra para você viver e agradar a Deus. Foi dado um menino, Deus e homem. Só nele que você vence o seu pecado. Você tem que dizer para ele, dizer mesmo: Senhor Jesus, seja rei na minha vida. Senhor Jesus, me ajude. Senhor Jesus, mude a minha vida. Senhor Jesus, me socorre. Se você não for nele, você não vence a sua carne, não vence o seu pecado. Primeiro grupo é aquele que vai para o inferno, que não está nem aí com nada. Segundo grupo é aquele que pensa que tudo isso está certo, mas fica meio lá e meio cá. E o terceiro grupo é aquele grupo que está todos os dias buscando ao Senhor, que entende que tem que ir ao Senhor, que entende que é pecador, que entende que tem natureza pecaminosa, que chora, se compromete. Esse grupo é o grupo que está mais próximo dele. Se você faz parte desse grupo, eu quero te dar um conselho. Mantenha-se firme. Creia que ele não veio em vão. Creia que ele há de completar aquilo que ele começou em você. Creia no que ele pode fazer na sua vida e nas mudanças que ele pode fazer na sua vida. Grande dia. Terceiro grande dia aqui na minha contagem. O dia que o menino nasceu. O quarto grande dia, o dia que aquele menino, depois de se tornar homem, morre naquela cruz por causa do seu pecado. Morre porque você pecou diante do Senhor. O quinto dia, quinto grande dia, ele ressuscita. Porque o primeiro Adão trouxe morte. O segundo Adão, porque não pecou e agradou a Deus, trouxe vida. Então ele não podia ficar na morte. Ele ressuscita. Aí Paulo vai dizer que ele ressuscitou para a nossa ressurreição. Você que está buscando a ele, que busca a sua salvação nele, que anda com ele, saiba de uma coisa: você também ressuscitará no sexto dia. No sexto grande dia. Qual dia? O dia da sua volta. Porque ele voltará. Nós cantamos um cântico aqui muito bonito, dá vontade até de chorar. Diz que ele entrará na nova Jerusalém, nos tomando pelas mãos. Note uma coisa nesse cântico: Nova Jerusalém. A mudança na criação, a mudança, a nova mudança em todas as coisas. Ele voltará para nos buscar. E que nós, meus irmãos, possamos estar refletindo sobre isso. Natal não é apenas uma festa. É uma festa, sim. Mas o nascimento deste menino não é nada obra do acaso, não é nada que esteja fora dos propósitos de Deus, e você tem que tomar decisões muito sérias que envolvem a sua vida com relação a este fato ocorrido na história e revelado a nós. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que você saiba em qual grupo você está e tome posição séria para que colocar a sua vida em ordem diante deste menino.
um filho que nos foi dado pelo Senhor para realmente tratar com as nossas vidas. Vamos colocar em pé e vamos orar. Eu quero te fazer um desafio. Não brinque com a sua consciência e com a capacidade da sua humanidade, da sua carne, em te falar agora que tudo isso é bobagem. Que as coisas que você tem feito, que isso não é problema nenhum, isso é bobagem. Não brinque com isso. É essa palavra que vem na sua mente, no seu coração, que a Bíblia chama de obra da carne, das trevas, e que te faz afastar de Deus. Não brinque com isso. É isso que te leva para o inferno. Mas se você sente que você tem que realmente se posicionar, diga para ele, não diga que você vai mudar, não diga, porque você não muda. Você diz para ele assim: Senhor, eu não consigo, eu tenho lutado contra o pecado na minha vida, eu tenho lutado contra coisas que eu falo, coisas que eu penso, eu tenho lutado contra o meu gênio, eu tenho lutado e não tenho conseguido. Seja honesto e honesta. Diga isso. Não tenho conseguido. E diga para ele assim: Senhor, consiga por mim, em mim. Aí sim, Ele fará em você aquilo que você não dá conta de fazer. Ele fará. Só Ele. Ele foi dado como Salvador. Ele. É nele que você tem que ir. Por isso ele diz: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se você está cansado da sua própria vida, vá até ele. Feche seus olhos e ore, porque é um momento também crucial na sua vida. Pai querido, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, colocar a tua palavra pregada nesta noite nas tuas mãos. Só o Senhor pode operar através do teu Espírito no nosso coração. E eu te peço, Deus, no nome de Jesus, não nos deixe sair daqui sem tomar decisões que envolvem a realidade da nossa vida, envolve a eternidade nossa, envolve a nossa comunhão com o Senhor, envolve vivermos para Ti. Por isso, Deus, tenha misericórdia. Que todo esse projeto do Senhor, todo esse sofrimento que o Senhor Jesus passou por nós, tudo que Ele fez por nós, seja aplicado no nosso coração para a glória do Teu nome. E que o Senhor nos leve, ó Pai, com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito, esteja sobre cada um de vós, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todos sempre.